Você já assistiu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? Prisioneiro de Azkaban é considerado por muitos como o melhor filme da franquia, mas também é o momento exato que a saga deixou de ser uma aventura infantil para se tornar algo muito mais sombrio. E o diretor Alfonso Cuarón escondeu um monte de detalhes visuais, referência aos livros e até erros de gravação que você provavelmente nunca notou. Então assisti Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban de novo e anotei cada detalhezinho que você possa ter perdido quando assistiu o filme. Se você curte vídeos desse jeito, aproveita para se inscrever no canal e deixa um like. Bora pro vídeo. Como eu disse, o filme ficou mais sombrio, diferenciando dos outros dois primeiros filmes. Uma das coisas que eu acho massa é que a logo da Warner Bros ao longo da saga vai ficando cada vez mais e mais sombrio. Olha a diferença delas. Essa, por exemplo, é a primeira que aparece no primeiro filme e essa aqui já é a terceira. E na última, no último filme, fica dessa maneira. A câmera entrando pela janela, bem parecido com o que acontece no segundo filme, e dá pra ver o Harry usando a magia Lumos Maxima, algo que os de menor são completamente proibidos de fazer fora da escola de Hogwarts. Porém, tem essa sutil mudança aí, do filme pro livro, porque aqui no filme eles têm que usar, o fato do efeito visual, enquanto no livro a gente lê as paradas e imagina com o que a gente tá lendo ali. Já no filme não precisa a gente imaginar, é literalmente a gente vendo a cena acontecer. E dentro da casa aí dos Dursley, dá pra reparar que tem 3 TVs em lugares diferentes. A primeira fica na sala, a gente vê o Dudley assistindo logo no começo, depois tem na cozinha e aqui fora tem outra. Essas TVs estão justamente aí pro Dudley conseguir assistir TV onde quer que ele esteja, ou seja, mimada ao extremo. Entre o segundo e esse terceiro filme, o ator do Dudley perdeu muito peso e quase que a produção do filme trocou o ator, e para não trocarem ele, colocaram um traje de gordura e maquiagem prostética nele, no rosto, para ele ficar gordinho igual aos 2 filmes anteriores. A tia Marge fala que o problema do Harry estaria na mãe do Harry, falando que se tem algo de errado com a cadela, vai ter alguma coisa de errada com o filhote. E ela também tem esse cachorro aí. Durante o filme tem alguns latidos de cachorro e até parece esse cachorro aí do nada. Seria um prenúncio do próprio Sirius Black, já que o animago dele é um cachorro preto. Que inclusive, esse cachorro preto que aparece aí que o Harry bate de frente é o próprio Sirius Black. Só que daí aparece o Noitebus e pega o Harry. E os nomes, tanto do condutor quanto do motorista, são homenagem aos avós de J.K. Rowling, Ernie e Stem. Para fazer a cena de velocidade do Noitebus pela cidade, eles usaram essa técnica, que seria o Noitebus, aí o ônibus andando numa velocidade normal pela cidade, porém os demais carros e ônibus estariam andando bem devagar, quase parando. Aí depois, na edição do filme, eles aceleraram a cena e aí fez essa sensação aí de velocidade, ou seja, não usaram CGI para fazer essa cena de velocidade. Foi só um truque de edição. Surgindo uma senhora velha na frente do ônibus, o cabecinha aí fala que tem uma velhinha bem na reta. Em inglês, ele fala que tem uma velha indefesa às 12 horas. Mesma fala que o Pinguim usa no filme Batman O Retorno lá de 1992. Chegando no caldeirão furado, aparece esse mano aqui mexendo com a colher na xícara dele. Esse cara é o Ian Brown, vocalista da banda Stone Roses. E o livro que ele tá lendo se chama Uma Breve História do Tempo, livro do Stephen Hawking, já pronunciando o final do filme que mexe com viagem no tempo. Esse livro aí que ataca o Harry é uma referência ao Necronômico do filme Evil Dead. Ele ataca o Harry da mesma forma que ataca o Ash em Army of Darkness de 1992. Antes de embarcar para Hogwarts, Harry vê essa foto da família do Harry no Egito. E esse é um detalhe importantíssimo, foi por conta dessa foto que o Sirius Black acaba fugindo de Azkaban para ir atrás do Peter Pettigrew, já que o animago dele tá na foto, o rato. No caso, o Perebas. No livro, ele percebe que é o Peter por conta de um dedo faltando, já que ele teria supostamente morrido deixando um dedo para trás. Essa cena toda do Sr. Weasley conversando com o Harry sobre o Sirius Black é uma coisa que o próprio diretor curte fazer nos filmes dele, um plano sequência sem cortes e vai andando pela sala. Eu acho cenas assim muito massa, mas deve ser muito complicado de fazer, você não pode errar de jeito nenhum. O diretor não manjava muito dos livros, ele nunca tinha lido, tanto é que o Guilherme Del Toro recomendou fortemente ele ler, praticamente obrigou ele a ler os livros. E para entender os personagens, ele pediu pro Daniel Radcliffe, a Emma Stone e o Rupert Grint escrevesse uma redação
redação dos personagens deles. A Emma Watson escreveu um texto de 16 páginas, igual a Hermione faria. Daniel Radcliffe escreveu um resumo de uma página, provavelmente é o que o Harry faria. E o Rupert Grint não entregou nada. O diretor perguntou por que ele não entregou e ele respondeu falando que o Rony não entregaria também. Então o diretor entendeu os personagens. No trem indo para a escola, ele para no meio do caminho, as luzes se apagam e o vidro começa a congelar. Isso foi ideia do próprio diretor. Ele queria que a presença dos dementadores tivesse algo marcante, como por exemplo, a água tremendo lá de Jurassic Park, quando o T-Rex aparece pela primeira vez, a trilha sonora quando aparece o Michael Myers, ou aquele som heróico de quando aparece o Indiana Jones. Algo que fosse completamente marcante. Inclusive, quando ele disse à equipe de efeitos visuais a palavra gelo, o pessoal entendeu olhos. Isso em inglês, né? Com ice sendo gelo e ice sendo olhos. Ou seja, bem fácil ali de você acabar se confundindo. Ainda mais que a língua nativa do diretor é espanhol e não realmente inglês. Então o pessoal, né, elaboraram um storyboard onde tinha olhos caindo do céu. Literalmente olhos. Aí o diretor entendeu o que tinha acontecido e acabou corrigindo. Bom, por sorte do Harry, né, ali, do destino, o professor Lupin estava dormindo ao lado deles. Ele estava super cansado pelo fato de que a gente descobre mais tarde ele sendo um lobisomem. E não só isso, né, foi proposital. A maquiagem encheu o rosto dele de cicatrizes finas e olheiras, e a ideia era mostrar a licantropia não como um superpoder, mas como uma doença crônica que destrói a saúde e a vida financeira dele. Por isso que as roupas dele tá sempre remendada ali e ele quase nunca consegue um emprego fixo. Essa tal doença crônica aí é como se fosse uma metáfora para doenças como HIV e AIDS. Isso inclusive já foi até confirmado pela J.K. Rowling. A J.K. Rowling criou os Dementadores baseado na sua batalha contra a depressão. O frio que aparece aí no vagão, a sensação de que toda a felicidade sumiu e um vazio extremo são todas sensações que o Harry sentiu com os Dementadores e sintomas de depressão. O professor Lupin até dá um chocolate pro Harry depois do encontro dele com o Dementador, já que é um remédio comum para dar uma melhorada na serotonina. Não um remédio literalmente, né, gente? Tô falando que quando você come ali um chocolate, você dá uma animada. Esse colar que a Hermione guarda aí é o Vira-Tempo, o artefato usado mais tarde para eles viajarem no tempo. Para tentar fazer o hipógrafo Bicurso ser um animal um pouco mais real, o diretor teve a ideia de colocar ele dando uma cagada antes da aula, com o Hagrid começar. Gênio. E o Harry soltando as mãos e abrindo os braços, gritando de alegria, faz referência à cena do Jack gritando em Titanic. Essa fonte no meio do pátio é uma águia comendo uma cobra. Isso é literalmente o brasão da bandeira do México. O diretor colocou isso como uma homenagem ao país dele, né, já que ele é mexicano. Essa cena do passarinho sendo aniquilado pelo salgueiro não é só uma piada do diretor, é uma metáfora. Seria uma metáfora para perda de inocência. Como eu disse um pouco antes, os filmes do Harry Potter ele vai ficando cada vez mais e mais sombrios. Isso vai demonstrando ali, né, na logo da Warner Bros. E aqui com o salgueiro lutador esbagaçando o passarinho aí, onde o passarinho seria a inocência, a infância, que é destruído pela natureza violenta do mundo. No caso, né, o salgueiro lutador aí. Esse retrato aqui do lado da mulher com o bebê de colo é a mulher do diretor e filha dele. Por que não colocar a família no filme, né? Na aula de adivinhação, o Rony basicamente dá um spoiler do final do filme. Ele fala pro Harry: você vai sofrer, mas vai ficar muito feliz com isso. A professora acha ruim, mas é literalmente o plot do filme. O Harry sofre descobrindo a traição e o que aconteceu com os pais dele, mas ele acaba ficando feliz no final por ter ganho, né, um padrinho para ele, que é o Sirius Black. Nos vídeos anteriores, né, dos filmes anteriores, eu expliquei sobre o número 7 ser um número mágico e poderoso, tendo um 7 Horcrux, 7 anos em Hogwarts. E aqui no quadribol, o uniforme do Harry Potter usa o número 7. E o número 7 sendo colocado aqui na roupa do Harry Potter não foi por causa da mágica, mas sim por causa do David Beckham. Na época ele ainda jogava no Manchester United e o número da camisa dele era a camisa 7. E na seleção da Inglaterra ele também usava o número 7. Ou seja, foi meio que uma homenagem pro jogador. O professor Lupin tá dando aulas dele de defesa contra as artes das trevas. No caso, o bicho papão que tá no armário se transformaria no maior medo da pessoa que está vendo. Por exemplo, aparece o professor Snape pro Neville, uma aranha gigante pro Rony e um dementador aparece pro Harry. E quando isso acontece, o professor Lupin entra na frente para intervir e aparece uma
lua cheia para ele. O maior medo dele é justamente a lua cheia, por ser a época que ele se transforma no lobisomem. Durante a filmagem dessa cena aqui do pessoal dormindo em sacos de dormir, o diretor do filme, o Alan Rickman, o ator do Snape no caso, esconderam uma máquina de peido com controle remoto dentro do saco de dormir do Harry. E ainda colocaram ele perto de uma menina que o Daniel Radcliffe gostava. Eles até tentaram gravar a cena de forma séria, mas ninguém se aguentava e dava risada. Snape substitui o Lupin na sala de aula dele e manda abrirem o livro na página 394, justamente na página que fala de lobisomem. Mais uma dica que o Lupin seria um lobisomem. Olha o cachorro aí de novo. E aqui também, mostrando que o Sirius Black tá por perto. O Harry recebe o mapa do maroto dos irmãos gêmeos Fred e George, e nessa cena aqui, se você pausar ela, dá pra ver o nome Newt Scamander. Ele que é o protagonista do filme Animais Fantásticos. Estaria ele visitando Hogwarts? Visitando Dumbledore? Ou foi apenas um easter egg? Eu acho que foi só um easter egg. Esse cara aqui que dá um sorrisão pro Harry é o Carrasco, ele se chama Walden McNair. No filme O Cálice de Fogo revela que ele é um dos comensais da morte. A Hermione lança logo um socão na cara do Malfoy. No roteiro, era pra ela só dar um tapa na cara do Draco Malfoy. Porém, o Tom Felton, né, o Draco Malfoy, falou pra ela bater de verdade nele e não ter dó. E ela meteu um murro na cara dele. Na hora que ela bateu, ela já se arrependeu e disse que não sabia o porquê que tinha feito aquilo. Tom Felton já disse em entrevistas que doeu de verdade, ou seja, a cena do soco foi um soco real. O diretor do filme também deu uma vida maior às varinhas, fazendo elas serem um pouco mais reais, e também pediu os atores usarem roupas casuais, no caso, o próprio uniforme deles, mas de um jeito que eles usariam na vida real, e assim ficou muito mais real e menos certinho do que antes. As tatuagens que aparecem em Sirius Black foram pegas emprestadas, né, entre aspas, de gangues russas. Essas tatuagens identificam que a pessoa é um ser temido e respeitado na quebrada. Essa parte aqui, o Sirius, quando vê o Dementador, ele acorda gritando, e logo no próximo take aparece ele desacordado de novo. E também ainda nessa cena, enquanto os Dementadores estão atacando tanto o Harry quanto o Sirius Black, tem uma parte ali que dois Dementadores puxam a alma ali do Harry Potter e um apenas foca no Sirius Black, provavelmente pelo fato do Harry ter duas almas dentro dele, uma sendo a dele mesmo e a outra sendo do Voldemort, no caso a Horcrux que tá dentro dele. Um detalhe muito legal a partir desse momento aqui é no áudio. A partir do momento que eles usam o vira-tempo, a edição de som insere um tic-tac de relógio bem baixinho no fundo de quase todas as cenas, quase imperceptível, você vai mesmo ouvir se você tiver de fones. Isso acaba ativando no nosso subconsciente uma ansiedade que nem a gente sabia, porque, né, dá aquela sensação de que o tempo tá se acabando. Para fazer essa cena de transformação do Professor Lupin virar um lobisomem, o diretor se inspirou um pouco no filme Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Geralmente naquela época não mostravam realmente a transformação, né, do ser humano pro lobisomem, era mais esquema ali, uns truques de câmera, de edição, que cortava a cena e não mostrava realmente a transformação. E aqui no filme O Prisioneiro de Azkaban, o diretor queria mostrar que a transformação é lenta, dolorosa e física. A gente vê a coluna dele se partindo, os dedos se esticando, ele perdendo pelo, bem body horror. Ou seja, a licantropia aí é uma maldição dolorosa, não um superpoder. Professor Lupin literalmente sofria com essa parada. Outra referência que tem no filme é o jeito que algumas cenas terminam. O filme usa várias vezes essa transição aí, onde a tela fecha num círculo preto. Essa técnica se chama Eyes Wipe e é uma técnica no cinema mudo lá dos anos 20, como os filmes do Charlie Chaplin, e também se vê bastante nos filmes de Star Wars. Nos créditos finais do filme aparecem os nomes como se fossem dentro do mapa do maroto. E mano, o que é isso aqui, gente? Os alunos tá se pegando, é isso mesmo? Bom, o vídeo foi esse. Caso você saiba de alguma curiosidade ou detalhe que eu deixei passar aqui no vídeo, deixa nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like e muito obrigado. Um beijo.